Eu vou falar do posicionamento da Espanha e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e algumas curiosidades sobre Anne Frank. Os Estados Unidos tiveram uma postura neutra durante os primeiros anos da guerra, sem ter nenhuma participação direta no conflito. Porém, eles ingressaram na guerra após o ataque dos japoneses a Pearl Harbor. Eles acabaram declarando guerra ao Japão e se juntando aos aliados, que eram Reino Unido, Inglaterra e França. Já a Espanha estava tendo uma guerra civil no período, que eram os nacionalistas contra os socialistas. Com a derrota do socialista, a luta anticomunista se fortaleceu muito no país e eles acabaram se juntando às potências do eixo, que eram a Alemanha, Itália e Japão. E esses quatro, eles fizeram o Pacto Anticomintern, que era uma união para combater o comunismo internacional, especialmente a União Soviética. Agora umas curiosidades sobre Anne Frank. Anne Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha, mas ela se mudou com a família para Amsterdã no começo dos anos 30, já que os nazistas chegaram ao poder. O Diário de Anne Frank foi publicado em 1947 na Holanda e é o diário mais famoso de todos os tempos. Ele já foi traduzido para mais de 60 idiomas e o Anexo Secreto, que era o lugar onde a Anne Frank estava escondida, é o lugar mais visitado de toda a Holanda. A irmã de Anne Frank, Margot Frank, também escreveu um diário, porém ele nunca foi achado, então ninguém nunca publicou ele. Anne Frank recebeu o diário dela como um presente de 13 anos. Esse aniversário foi comemorado no dia 12 de junho de 1942 e foi o último aniversário antes dela e da família se esconderem. Ela também comemorou 2 aniversários enquanto vivia escondida, que foram os aniversários de 14 e 15 anos. Anne Frank queria se tornar uma escritora famosa. Enquanto ela estava escondida, ela esperava que um dia pudesse voltar à escola e sonhava passar um ano em Paris e outro em Londres. Ela queria estudar História da Arte e se tornar fluente em diferentes idiomas. No final das contas, ela queria se tornar uma jornalista e mais tarde uma escritora famosa. Ela usou o diário para expressar seu medo, a liberdade e as lutas que ela enfrentou enquanto ela crescia. A família Frank se juntou a outros 4 judeus no Anexo Secreto. Eram eles Hermann e August Van Pels, com seu filho Peter, e Fritz Schrecker, que é um dentista alemão. Os 8 residentes do Anexo Secreto foram presos no dia 4 de agosto de 1944. Após a prisão, os residentes foram levados primeiro para o campo de trânsito em Westerbork, na Holanda, e depois para o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. E lá todo mundo foi separado. Primeiramente, Anne foi junto com a mãe e com a irmã. Poucos meses depois, as 2 meninas foram levadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, e separadas da mãe. Anne Frank morreu no início de 1945. A data exata da morte da Anne não é conhecida, mas acreditam que ela morreu de tifo epidêmico. Ela e a irmã morreram de tifo epidêmico e, na mesma época, poucas semanas antes do campo ser libertado. O único sobrevivente do Anexo Secreto foi o pai de Anne Frank, Otto Frank. E primeiro ele foi mantido em Auschwitz até sua libertação em janeiro de 1945 e depois voltou para Amsterdã, sabendo da morte da esposa no caminho. Ele soube da morte das filhas em julho de 1942, depois de conhecer uma mulher que também estava em Bergen-Belsen com elas. Bom, essas foram as curiosidades sobre Anne Frank e o posicionamento dos Estados Unidos e da Espanha na Segunda Guerra.